Estudos científicos comprovam a atenção que os pais dão para os filhos pode ser fator determinante no desenvolvimento da criança. Além de se sentirem mais seguros, os filhos podem tirar dúvidas sobre os mais diversos assuntos e também se sentirem protegidos. Quem conversa com a gente sobre o assunto é a psicopedagoga Maria Carolina Lolli. Tudo bem? Tudo bem, Helena. Bem-vinda esse ano. Obrigada, prazer estar aqui. Bom, vamos começar falando que assim, desde bem bebezinho, até antes, né? Quando está na barriga da mãe, os médicos falam que é legal colocar música para a criança ouvir. Conversar, né? Passar até mesmo o próprio toque, né? Na barriga já influencia as ligações neuronais que a criança está formando ainda no ventre, Quer dizer, né? aquele carinho na barriga da mãe, do pai, a criança já sente. Sim, com certeza. E tem alguns estudos que mostram até que as crianças conseguem distinguir diferenças de luzes dentro do útero. Então, veja como é importante, né, a gente oferecer estímulos diferentes para as crianças, desde muito pequenas. Bom, aí a criança nasce, tem a parte da amamentação, que tem gente que fala, é só alimentação. Não é só alimentação. Não é só alimentação, né? O fato de segurar a criança, de conversar com a criança durante a amamentação, o próprio toque, a criança ela vai se sentindo protegida, ela vai se sentindo segura. E a questão do estímulo, que nós tanto defendemos aqui, é muito importante, né? O fato de você conversar com a criança como você conversaria com uma pessoa adulta, mais velha, é tão importante quanto você segurar a criança no colo, né? Fazer o carinho necessário ali naquele momento, oferecer a alimentação, né? E esse ato de amor que é a amamentação. Acontece que muitos pais, eles se esquecem disso. E o fato de nós, rotineiramente, pensarmos que as crianças não estão entendendo nada, né, daquilo que a gente conversa com elas, nós meio que minimizamos a questão desses estímulos auditivos tão importantes para as crianças. Então, é importante que desde muito pequena, desde recém-nascida mesmo, você converse com a criança como você conversaria normalmente, sem infantilizar a voz, falando o vocabulário que você utiliza, não atribuindo outros nomes para objetos, para pessoas, né? Então, a criança ela precisa se acostumar ouvindo aquilo que nós rotineiramente ouvimos, né? Isso é importante para o desenvolvimento da consciência fonológica, que é uma habilidade importantíssima depois, quando a criança vai aprender a ler e escrever, para você ter uma ideia. A criança que aprende a falar errado, com certeza, muito provavelmente, ela terá erros na hora de escrever também. E ela terá dificuldade também na leitura. Então, essa questão de se falar corretamente desde muito pequeno com a criança é muito importante por conta disso. Tem até uma massagem, né? Chantala, se não me engano. Sim. Falam que é super importante para a criança se sentir também Isso. acarinhada, né? Receber atenção. E além disso, o Chantala, até os 2 anos de idade, a criança está na fase sensório-motora. Nessa fase sensório-motora, a criança é aquela fase que a criança coloca tudo à boca, leva tudo à boca para conhecer, né? Para limitar o espaço, até mesmo para ter noções de tempo. É esquisito isso, né? Mas é uma questão de desenvolvimento da criança mesmo. Até os 2 anos de idade, algumas crianças um pouquinho mais, dependendo da quantidade de estímulos que você oferece, ela precisa ter essa noção do corpo dela. Então, uma criança, por exemplo, que tem uma coordenação motora fina, uma coordenação motora global prejudicada mais para frente, que ela vai desenvolver lá por volta dos 3 anos, 4, 5 anos, é uma criança que não teve esse tipo de contato, que não percebeu o corpo dela até os 2 anos de idade. Então, a questão da massagem, enquanto dá banho, depois do banho, com olhinhos, e a conversa que se faz, a música que se coloca para a criança ouvir durante essa massagem é importante também. Tem algumas linhas, principalmente norte-americanas, que dizem, a criança está chorando, tem que deixar ela lá no berço, porque ela tem que aprender que ela tem que ficar no berço. E tem outras linhas que dizem que não, que se ela está chorando é porque ela precisa de atenção. A gente acredita nisso também, né? Quando a criança chora, ou ela está sentindo algum desconforto, ou ela sente medo, porque a criança, quando ela não vê, até os 2 anos, 3 anos, né? Dependendo da criança, se ela não está te vendo, significa que você não está presente no ambiente. A criança, ela só consegue pensar, ela só consegue perceber a sua presença se você está no alcance visual dela. Se você não está, então, provavelmente, essa criança ela está se sentindo desamparada naquele momento. Então, às vezes, tem pais que deixam as crianças sozinhas no quarto, né, e vão fazer outras coisas. Às vezes, a criança chora, ela está chorando porque talvez ela esteja sentindo falta, talvez ela esteja desconfortável, né? Então, isso é importante. A gente considera que deixar a criança... Tem gente até que fala que é bom para fortalecer o pulmão, né? Essas coisas não tem muito relação científica, não.
Então, se ela chorar, pode pegar no colo, porque vai ter um dia que ela vai sair do colo, né? Ela não com vai querer ficar certeza. para sempre no colo. Tem gente que fala, mas está fazendo manha para ganhar colo. Mas é tão importante, né? Às vezes a gente percebe que as crianças, elas são as crianças mais seguras, as crianças que têm um melhor desenvolvimento cognitivo, as crianças mais inteligentes, são as crianças que tiveram mais colo, são as crianças que tiveram mais contato com os pais, são crianças que tiveram, assim, até os 2 anos de idade, que tiveram uma estimulação muito grande. E se a gente fala de estimulação, uma criança ela não é estimulada se ela está sozinha, né? A estimulação acontece dependendo daquilo que você oferece. Então, a gente só consegue oferecer uma estimulação adequada se você está presente, né? E assim, às vezes os pais falam, mas a gente trabalha fora, é uma correria. Vai ter horas que tem que deixar o serviço de lado, de casa, não tem problema que está um pouquinho bagunçado, mas tem que sentar com a criança. Pois né? é, ninguém trabalha das 8 da manhã até meia-noite, né? Sempre um momento a gente está em casa, seja na hora do almoço, seja depois do trabalho, depois das 18 horas. Então, algum momento a gente vai ter para dar atenção para essas crianças, né? E é importante que a criança reconheça também a questão da maternidade e da paternidade. Ela precisa ter alguém para que ela se espelhe, para que ela se inspire, né? Às vezes a criança ela tem como padrão a pessoa que cuida dessa criança, porque essa pessoa que cuida é a pessoa quem dá alimentação, quem dá banho, que supre as necessidades dessa criança. Daí, às vezes, a mãe fica, nossa, mas ele não gosta de mim. Não é isso, é que a criança ela tem que ter uma referência. Se é essa pessoa quem fica a maior parte do tempo, que supre as necessidades dessa criança, que são alimentação, banho, a questão de conforto, né, dor, alguma coisa assim, é claro que essa criança ela vai ter uma melhor relação com essa pessoa do que com os pais. Então, a gente precisa cuidar também nesse sentido. E ter um tempo de qualidade, né? Com não certeza. Adianta, tipo assim, tô aqui do seu lado, filha. Mas e a fica com o celular na mão. Que é uma coisa muito comum hoje em Sim. dia, né? Sim, a criança você precisa conversar, você precisa brincar, porque quando a criança ela está vendo você ao celular e sem dar atenção para ela, depois você não pode cobrar que ela faça o mesmo, né? Então, assim, a gente precisa ter consciência daquilo que nós fazemos perto da criança, porque as crianças nos imitarão posteriormente. E assim, uma criança, por exemplo, que demora para falar, que hoje em dia é até normal, né? Antigamente já não era uma coisa... uma criança que começava a falar após os 3 anos, antigamente, já era uma questão que precisava procurar um profissional especializado, né? Para ver que tinha algum problema. Hoje em dia não, é aceitável que a criança comece a falar, inclusive depois dos 3 anos. Por quê? Justamente pela falta de estímulo sonoro que a criança tem. Não se conversa mais. Antigamente as crianças elas brincavam com outras. Hoje a gente não deixa mais as crianças brincarem com outras crianças. Nós deixamos de conversar na nossa casa com essas crianças também. Então, as crianças, quando elas vão produzir diálogos, elas não produzem uma conversa com começo, meio e fim mais. Elas vão falando tudo aquilo que está na cabeça dela, então elas acabam produzindo diálogos que não têm coerência nenhuma, né? E isso acontece pela falta de estímulo que nós estamos dando para as nossas crianças. Por isso que é importante você chegar, sentar, conversar, olhar nos olhos, brincar junto, perguntar o que aconteceu, estimular que a criança fale também, para que ela aprenda e para que o desenvolvimento cognitivo dessa criança aconteça sem nenhum obstáculo. Uma outra coisa é terceirizar, né? A criança está chorando, você dá o celular para ela e fala, fica quieta, porque normalmente ela fica quieta com o celular. E depois a gente reclama que a criança não tem horário de sono, que eu tenho sono agitado. A luz do celular, ela oferece muito estímulo para a criança, então, dependendo da idade dessa criança, dependendo do tempo que ela fica exposta a esse tipo de estímulo, eu posso ter problemas, inclusive, no desenvolvimento ocular, no desenvolvimento auditivo, e depois a criança, ela fica uma criança imediatista. Tudo que é da internet, tudo que é da tecnologia é uma coisa muito rápida. E a gente quer que a criança espere, que tenha, né, paciência. A criança não vai ter paciência, porque ela está acostumada a ter, em um clique, ter tudo à mão, tudo na hora, né? Então, essas questões de moral, essas questões de bons costumes, nós ensinamos em casa. Então, o fato de você conversar, o fato de você brincar, a criança ter exemplo, de sentar junto, de conversar, isso a gente só consegue em casa, né? A gente não consegue terceirizando. E é legal realmente assim, sentar e brincar com a criança, né? Sentar e brincar. Tem gente que fala assim, mas eu não tenho dinheiro para comprar brinquedo. Nossa, hoje em dia a gente tem tanta coisa na própria internet, né?
a gente pode construir junto com as crianças, seria um momento, inclusive, de atenção máxima, um momento que você senta com a criança, vamos construir o brinquedo. Depois disso que você fez a manipulação de todas essas peças, de todos esses materiais, você vai brincar com aquilo que a criança produziu. Ela, além de se sentir útil, você está estimulando outras habilidades necessárias para a formação do indivíduo aí. E é um momento que ela vai guardar para sempre. Para sempre. Né? O fato de você, às vezes, você não tem habilidade para construir um brinquedo, por exemplo. Mas existem muitas brincadeiras de quando nós éramos pequenos que hoje são deixadas de lado. Por exemplo, a amarelinha. Tem criança de 8 anos que vai à clínica, nunca viu amarelinha, nunca brincou de pular elástico, porque não foi apresentado. Mesmo o stop, o jogo da velha, né? Então, eles conhecem só jogos muito sofisticados ou muito eletrônicos e aqueles brinquedos simples que nós tínhamos antigamente são esquecidos, né? Então, a gente precisa ter uma atenção maior aí. A gente está num período de férias, muitos pais trabalham, precisam botar as crianças em acampamentos, Sim, em colônias de férias, mas lembrar que quando volta para casa tem que ter essa atenção. Sabe, Elaine, a questão da atenção é uma questão primordial, né, para o desenvolvimento da criança, seja esse desenvolvimento físico, seja cognitivo, emocional. Tem pais, inclusive, que terceirizam até o banho da criança, né? Tem crianças que passam 2 dias, 3 dias sem tomar banho porque a mãe não teve tempo. Né? Isso a gente escuta. Isso a gente não escuta de famílias de classe baixa, classe C, por exemplo. A gente escuta de famílias que têm um desenvolvimento econômico, que têm uma organização econômica boa. Então, essa falta de tempo, eu não sei se isso é falta de tempo mesmo ou a gente não encaixa as nossas atividades, né? É prioridade, né? Com certeza. Então, assim, o fato de você chamar a criança para cozinhar junto, o fato de você sentar fazendo as suas coisas, entrega um livro para a criança que seja adequado para a idade, para que ela veja as figuras, para que depois ela reproduza os desenhos. Pergunte para ela o que você desenhou, vamos fazer outra coisa. Então, esse tipo de estímulo que a gente consegue fazer com a criança, fazendo as nossas próprias atividades, né? Então, assim, é só ter um pouco de imaginação, um pouco de dedicação aí que tudo dá certo. Não tem desculpa, né? Com certeza. Obrigada. Imagina, Helene.